para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Como é que você está? Pode. Tudo certo? Eu tô bem, graças a Deus. Maravilha. Muito Está bem. começando agora, mas para você aí, o Além do Cast. episódio. Mais um episódio. E estamos voando, né? A segunda temporada começou, pé direito, um atrás do outro. O ano já tá em maio, né? Pois A gente é, já cara. o ano tá quase Tá indo embora. quase na metade. Tá indo embora e assim, convidado bom que não falta, ainda bem. Um melhor do que o outro, a gente está muito feliz, estamos aprendendo muito. Para você que está chegando agora, é importante lembrar daquele toque na galera. Boa. Você que está chegando, comenta, curte, compartilha esse conteúdo ali no... Ativa o sininho, importante. Se inscreva no nosso canal. Se você estiver nos ouvindo, nos classifique também no Spotify, que é muito importante. Então, não importa o que você esteja fazendo, como esteja consumindo. Importante que você esteja aqui com a gente, aprendendo. Hoje a convidada promete. É sensacional, hein? Sensacional. Hoje não vai faltar tempo para tanto conteúdo bacana. Isso eu prometo para você. O Então, bate-papo começou antes, né? começou antes. A gente ficou Quase que a gente já tinha gravado. Ficou uma hora conversando. Quase que foi embora o tempo. Mas, é sinal de coisa boa por aí. É verdade. Né? Então, pra gente começar, o Camilo vai ter que dar aquela sinopse, se você conseguir. Sim. Porque é muita coisa legal. É um prazer. E, bom, vamos lá. Por favor. Bora, vamos lá. Ela é executiva de vendas e marketing com 25 anos de experiência, tá? Apaixonada por estratégia, inovação e crescimento de negócios. Alinhada à sua primeira formação acadêmica, atuou por mais de 2 décadas na indústria de hospitalidade e turismo. Então, essa foi a formação dela inicial. Sim. E após a pandemia da Covid-19, um chacoalhão que todo mundo tomou, Claro. decidiu ressignificar sua trajetória e se tornar empreendedora. Muito bacana. Muito legal. Vieram, então, a Aira Consultoria de Vendas e Posicionamento e a Ging Store. Eu vou deixar só esse resuminho, porque senão eu vai- acabo estragando tudo que vem pela frente. Pois é, então, senhoras e senhores, hoje Incrível. aqui no Além do Cast, prazer enorme de Mariana Melo Campos. Seja bem-vinda. Obrigada, meninos. Uau, obrigada pela apresentação. Um prazer estar aqui mesmo. Muito adorei. boa essa apresentação, né? Eu gosto. Eu falei assim, a minha meta é um dia alguém me apresentar com esse estilo do Um dia Camilo. eu vou assim, começar com a tua. com essa sinopse. Um dia você começa, é meu sonho. Adorei. Tá? Long story short, sabe? Isso. Adorei. me É uma viu, coisa perfeito, rápida ali. arrasou. Não, muito bacana. É claro que assim, né? Primeiro, muito obrigado. A gente está muito feliz de receber você aqui. E claro que hoje o LinkedIn faz parte da tua vida 100%, né? Faz. Mas antes do LinkedIn, Sim. como é que foi o início dessa sua carreira? Passa pra gente aqui em rápidos momentos, assim, como que você iniciou, como que foi pra você chegar até hoje, porque eu imagino que muita coisa a vida vai nos presenteando, né? Muito. E como é que foi isso, né? Bem, comecei estudando turismo e hospitalidade porque foi uma época em que o próprio governo estava incentivando, Verdade. através da Embratur, Uhum. o Brasil queria expor para o mundo, digamos assim, como destino. Então, eles fizeram várias campanhas. Eu fazia cursinho, assisti uma palestra sobre o curso de hospitalidade e turismo e caí de amores. Olha só. Eu estava propensa a jornalismo, você estava fazendo... Olha só, quase tá minha bem, colega, quase. Mas eu caí de Fez bem. amores e fui para a área. Passei no Instituto Federal, que na época fui a segunda turma só. Eles estavam literalmente abrindo o curso, então foi um incentivo do governo federal. Perfeito. Não me arrependi, foi maravilhoso. Eu trabalhei 20 anos na área e acho que eu resumo muito bem meus 20 e poucos anos. O meu objetivo era construir e desenhar roteiros de viagens. Que legal. Então, eu tive a oportunidade de visitar mais de 30 países, desenhando roteiros de viagens para as operadoras em que eu trabalhava. Teve um período que eu vendia Brasil para os estrangeiros. Então, eu fazia o contrário. Eu trazia os estrangeiros legal. para o Brasil. Nós conhecíamos, através de tours de familiarização, diversos lugares do Brasil. Muitos lugares que muitos brasileiros não têm nem ideia onde fica. Verdade. Então, sei lá, tive a oportunidade de conhecer lugares do Pantanal que só se chega de aviãozinho, Ilha do Caracará, assim, praticamente divisa com a Bolívia, no meio da Serra do Amolar, lugares que não tem acesso. Literalmente, você vai de hidroavião. Levei turistas alemães, por exemplo, para as aldeias dos Yanomamis. Fiz bastante roteiro pelo Brasil, também fora do Brasil. E em 2012, se eu não me engano, eu trabalhei na minha primeira startup, que era a Viajanet. Estava começando a Viajanet. Foi super bacana. Ela é muito marcante para mim, porque foi onde eu conheci meu marido e vários amigos. Nossa, que Meu legal. primeiro contato com o mercado de tecnologia. Foi muito legal, foi uma Você ajudou a experiência. criar?
Sim. Tá. Os produtos que antes eu desenhava de altíssima complexidade para operadoras internacionais e tal, eu tinha que desenhar um roteiro completamente varejista para ser vendido online. Perfeito. Então, você não tem muito um público, né? Você tem que vender uma coisa mais genérica, né? Para todo mundo. Sim. Foi um enorme aprendizado e o meu primeiro contato com o digital. Então, ali que eu mergulhei... E abriu o mundo ali. Abriu o mundo, né? Totalmente. E quando foi a sua próxima transição? Quanto tempo demorou? Cara, depois eu passei 4 anos na CVC. Eles me convidaram para fazer a transformação digital da CVC, que era uma operadora de turismo muito grande, mas muito manual ainda. Totalmente pautada ainda em sistemas caquéticos. Então, eu entrei para fazer as primeiras conexões de tecnologia da CVC, tanto que o nosso departamento chamava... Ai, como que ele chamava? Desculpa, eu esqueci por um momento. Digital. Eu falei assim, a menina do digital. Era tão louco que eu lembro quando eu estava já no meu último ano da CVC, tinham pessoas que estavam lá tantos anos que uma das meninas falou... Aquela menininha nova do digital lá, qual o nome dela? Eu estava há 4 anos na empresa e eu era a menininha nova do digital, entendeu? Claro, transformação digital é, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. Sim, total, né? E assim, gente, eu tentei. É o que eu falo para todo mundo. Eu tentei muito, mas foi muito difícil. Tivemos muitas conquistas. Conseguimos, por exemplo, conectar o Nordeste, que era algo impensável. Verdade. Né? Porque eles tinham tudo na mão, era planilha. Enfim, mas foi muito legal que nós trouxemos o que todo aquele time conseguiu fazer. E no meio desse processo, eu participei de 8 aquisições da CVC. Caramba. Foi uma época que a CVC saiu comprando todo mundo. Comprou, por exemplo, a maior de todas na época que eu participei muito ativamente, de uma empresa do mercado corporativo, que ela dominava o lazer. Ela comprou empresa de turismo corporativo, ela comprou empresa de intercâmbio, ela comprou empresa de eventos, ela foi diversificando, tá certo o portfólio. E eu lembro que cheguei um dia, sei lá, eu tinha mais de 60 funcionários debaixo e foi maravilhoso. Eu participei ali de várias aquisições e estou para te dizer que foi uma experiência muito engrandecedora. Eis que eu recebo uma ligação do Alexandre Mocher me convidando para ser head de vendas da Decolar no Brasil. Que legal. Só que a Decolar tinha uma fama no mercado de ser assim, pau mandado dos argentinos. Quem manda são os argentinos. Acabou, você vai ser ali literalmente... uma pessoa operacional... a autonomia é zero. Já vem de lá, né? Não pensa, faça. Era essa a fama da Decolar. Eu falei, caramba. Nem a pau, mocha, nem a pau que eu vou pra Decolar. Não, Marizinha... Não vou conseguir, né? Presta atenção. Eu falei, imagina, 4 anos de CVC remando, lutando e sempre na simpatia, né? Porque tem que ter um carisma, claro, para conseguir as coisas. E eu falei, que eu não tenho carisma para argentino, desculpa. Nada contra os argentinos, amo vocês. Mas ele falou, não, Mari, é um projeto completamente novo, a gente vai tropicalizar realmente a Decolar, é outra coisa, vai ter um grande rebranding da marca. A gente tem que entender o mercado brasileiro. Fale mais sobre isso. Foi uma proposta inegável, fiquei um ano e quase 2 anos com eles, eis que veio... a pandemia. Nossa. Aí a pandemia arrasou o mercado. E não é que ele arrasou o mercado, ela arrasou a indústria. Não, deu uma rasteira. Não, foi... Quando a gente fala em indústria, a gente fala não só de operadoras, mas eventos, entretenimento, restaurantes, tudo. Ele arrasou o mercado. Sim. Eu praticamente ainda fiquei no primeiro corte. Teve um grande corte que toda a minha equipe foi mandada embora. Toda, era eu. E eu sabia que ali tinham me deixado, não sei por quê, porque eu era de vendas, até que no segundo corte... acreditando que em algum momento aquilo ia passar, né? Acho que era mais nessa linha, né? Foi dia 8 de maio de 2020. Foi muito emblemática essa... Foi uma sexta-feira. Essa data, para mim... Foi no começo, né? Porque começou ali em fevereiro e março, né? 2020. Fui até maio. Me seguraram até maio. Para ver se tinha algum avanço. E não tinha. E depois a gente viu que ficou 2 anos nessa loucura, né? Bem, ok, tô desempregada. Era a primeira vez na vida que eu ia ser mandada embora. Eu não sabia não tinha nem ideia. Porque eu fui pulando de um emprego pro outro. Sim. Mas foi uma pausa que ressignificou muita coisa. Porque eu não podia voltar para minha indústria, porque não tinha indústria. Claro. Não, você imagina, de turismo ainda. Você vai fazer o quê? Não pode sair de lugar nenhum. Mas o digital me deu uma base.
Porque, querendo ou não, eu trabalhava no maior e-commerce da América Latina. Opa, pera lá. Tipo, cara, é o maior. Eram bilhões de dólares sobre a nossa gestão, especialmente no Brasil, que era 40% da empresa inteira, que estava atuando em 17 países. Gente, aqui tem alguma coisa que dá para a gente usar em outras áreas. Sem dúvida. Tive muito apoio da minha psicóloga na época, dos meus pais, o meu pai principalmente. Falou, Maris, tem muitos atributos que vai chamar a atenção do mercado. E aí eu comecei a trabalhar em startups. A primeira startup foi a House da Vitacom. Eles estavam numa transição, tinha acabado de sair, eu fiquei um mês desempregada. Fui para a House, fiquei 1 ano. Depois eu comecei a prestar mais consultoria. Já era PJ mesmo, gato. Já tinha saído do CLT. Agora é a hora. Agora Vambora. é a hora da gente meter as caras. E fui metendo as caras e de uma me indicava para outra. Eu voltei a ser CLT por um período. Eu trabalhei numa fintech chamada Recarga Pay. Trabalhei por 1 ano na Recarga Pay. E depois disso, eu pensei, cara, eu preciso profissionalizar esse negócio. Porque eu tinha uma empresa aberta, mas uma empresa... Eu colocava no meu LinkedIn, por exemplo, as empresas que eu prestava serviço. Mas aquela empresa era minha. E eu não tinha virado essa chave ainda. Eu não tinha virado a chave. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito. Você não se dá conta, né? Fala, preciso organizar isso. Exato. Aí eu pensei, cara, tá na hora de eu colocar a minha empresa e vambora. E aí veio a Aira, coloquei o nome, continuo prestando consultorias para várias empresas. E no meio, em 2023, quando virou a chave, veio o telefonema dizendo que eu era Top Voice. Falou, parabéns, você foi promovida a Top Voice. Caramba. E ali teve uma outra mudança de chave. Mas em paralelo a tudo isso... E você estava gerando conteúdo do que naquele momento? Fiz a transição, eu tive um blackout. Depois que eu saí da área de turismo, eu fiquei uns 6 meses, eu não conseguia olhar para nada. Imagino. Eu tive um blackout mesmo. E eu falo isso para minha psicóloga. Ela fala assim, você estava num momento de tanta pressão, de tanta coisa, que você não tinha energia para você escrever. Sim. Não, para nada. Quando você foca na energia vital do seu corpo, eu não tinha energia para escrever. Eu olhava para o computador, não vinha nada. A vida toda escrevendo sobre turismo. O que eu ia escrever? É verdade. Cara, o que eu vou falar? Eu tive um blackout. Até era uma tristeza, né? Você imagina, tá e o né? externo também ajuda muito, porque você imagina, perdi meu emprego, as coisas estão mudando de uma maneira que eu não consigo nem... E assim, você não consegue nem pensar no futuro. Muita incerteza, né? É muita insegurança, muita incerteza. Então, eu acho que aconteceu com mais da metade das pessoas, assim. Aí gera desinteresse, gera insegurança. É verdade. Então, assim, dá para entender, né? Cara, foi muito doido. Falei rapidinho antes com vocês, mas só para contextualizar. Na pandemia, eu fui com os meus pais, com a minha irmã gêmea, eu tenho minha irmã gêmea, e meu filho, meu sobrinho e meu tio, nós fomos para nossa casa da praia, que fica em Boracéia. Nós nos isolamos completamente, que meus pais são diabéticos e hipertensos, e tem toda aquela... Lembra? Ninguém sabia o que ia acontecer. Histórico, se afeta, se não afeta mais, se afeta menos. Uma médica da família simplesmente olhou para mim e para minha irmã e falou, suma com seus pais. Se vocês gostam deles, sumam com eles, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E eu brincava com meus pais, eles botavam um pezinho para fora, olha o catavelho. O catavelho mudou, né? Tinha assim, um homem do saco. Falou assim, olha. Só nós íamos ao mercado, só nós, assim, ficamos isolados. Pro meu filho foi maravilhoso, ele tinha 2 anos, ele estava de férias. Sim, aproveitou a família inteira. Ele amou, ele aprendeu a nadar, eu desfraudei, ele aprendeu a comer sozinho, fiz introdução alimentar. Mas foi uma evolução incrível. Maravilhoso. Porque na cabecinha dele, ele estava de férias, na casa de férias. Olha só. Da família, com o vovô, com a vovó, com o papai, com a titia, com todo mundo. Pro meu filho de 2 anos foi libertador. Não, e eu fico imaginando, cara, até saindo um pouquinho. Você imagina, assim, como é fora da curva você viajar com alguém que está há tanto tempo e sabe de tudo do Brasil. Os melhores lugares, os melhores hotéis. Quanto assunto, cara, legal. É um hack, impressionante. Imagina, deve saber tudo, cara. Vamos para esse tal lugar, que o lugar não é tão legal. As imagens são legais, mas não é tão legal. Vamos nesse, que esse aqui vale mais a pena. Eu brinco que é cada roteiro de viagem que eu tenho na cabeça. Olha só. Não tem ideia. Depois eu vou ter que pegar. Isso. Eu quero. Por favor. Tá, beleza. Por favor. Mas isso é um...
Outro papo. assunto para outro momento. Outro papo, mas tudo bem. Bem, era um período que eu estava completamente fora da minha casa. Inclusive, 15 dias antes de estourar a pandemia, eu tinha comprado um apartamento. Não sabia que... Gente, não sabia. Nossa, que loucura, né? O apartamento ficou 6 meses fechado, não podia reformar nem nada. Eu tinha que entregar o apartamento que eu morava. Nossa. Porque ele entrou como parte do negócio. Então, assim... Eu lembro que eu olhava pro meu marido e falei... Eu não sei nem por onde começar a resolver esse problema. Imagina, porque a gente tem que sair do nosso apartamento. Mas no final a gente foi negociando com as pessoas e deu certo, né? Consegui negociar, ficar com o apartamento até o fim da pandemia. E aí começou uma fase de reforma, quando liberaram, e eu continuava lá, enfim. Então, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como você disse. E eu travei completamente. Mas quando eu comecei a prestar consultoria para essas outras startups, o meu mundo começou a se abrir. Então, eu trabalhei com algumas retail techs, eu trabalhei com uma empresa de live commerce. Então, minha mente foi abrindo e eu fui começando a escrever o que eu estava vivenciando ali, o que eu estava lendo, o que eu estava aprendendo para poder trabalhar com essas empresas. Eu comecei a transcrever isso para o meu LinkedIn. E eis que um dia eu recebo a ligação na verdade, por e-mail do LG, que hoje é gerente de comunidades no LinkedIn, me convidando para ser LinkedIn Creator, primeiro LinkedIn Creator. Sim. E aí começa, então, o trabalho, as pautas editoriais que eles enviam com antecipação. E aí aquilo já ajudava muito, porque às vezes quando a gente escreve, a gente fala, vou escrever sobre o quê? Exato. E eles mandando as pautas... Nossa, maravilhoso. Fácil, né? Não, e você imagina que gostoso deve ser. É maravilhoso. Uma pauta ali, nossa, é maravilhoso. Aprendi muito, sou muito grata a essa oportunidade. Bem... No meio disso tudo, rapidinho, eu tenho uma irmã mais velha chamada Carolina. Carolina resolveu fazer uma cirurgia bariátrica. Ela a vida inteira lutou contra a obesidade. Ela tentou tudo. Ela tentou balão. Ela tentou a dieta da lua, do sol. O chá do sapo, da girafa. Os pontos lá. Ela fez tudo. Os Carolina vigilantes. fez tudo. E chegou uma hora que o médico falou, Carolina, ela teve um câncer de tireoide. Falou, cara, não tem outro caminho, até por conta da tireoide e tudo. Minha recomendação é a cirurgia bariátrica. Perfeito. Ela fez a cirurgia bariátrica. A gente estava na praia, ela estava na pandemia. Foi maravilhoso. Minha mãe quase surtou. Mas ela foi muito esperta, enfim, porque ela estava trabalhando de casa, a recuperação dela é tranquila, foi feita de casa também, deu para ela fazer. E a Carolina perdeu 60 quilos num ano. Nossa. E eu lembro da Carolina me ligando, ela estava reformando um apartamento que ela trabalha com engenharia civil, e ela falando assim, Mari, eu vou pegar umas roupas suas, tá? Falei, tá aí, ninguém tá usando. Pede tudo, eu tô né? usando legging e, por acaso, aqui na praia, tô usando roupa de verão. Fica à vontade, né? Pode usar. E um dia ela me ligou e eu falei, o que foi? Cara, ela tava muito abalada, porque as roupas ainda não serviam nela. Ela tava numa entre-safra, assim. Sim. As roupas dela não serviam mais. Claro. Só que ela ainda não tinha numeração para pegar as outras roupas. E era uma época que as lojas estavam fechadas. Não, tudo fechado. Tudo, E ela não sabe, ela, Mari, como eu vou comprar roupa se eu não posso experimentar? Eu fiz, Carol, não sei. Vai no meu banheiro, no meu closet, perdão. Vai atrás, tira foto e me manda. Não cabia nela. Ela teve uma crise de identidade muito dura nessa época por tudo que estava acontecendo. Não, já não bastasse isso, porque abala assim 100% junto, a pessoa. Né? Tudo junto. Tem o lado externo no mundo que parou também. Parou. Então, Exato. desespero total. Bem, enfim, eis que trabalhava com startup. Minha obrigação era qual? Entender quais são as dores do mercado e solucioná-las. Sem dúvida. Aí um dia eu ligo pra Carol e falo, Carol, cara, tinha uma ideia maluca aqui. Falou, o quê? Cara, eu lembro de uma vez que eu fui para uma feira de turismo, tal, na Alemanha. Eu conheci uma marca de roupa que era One Fits All. É uma marca que serve todo mundo. Perfeito. Ela não tem muito a cor das brasileiras, ela fica meio parecendo um lençol romano. Mas assim, vamos pensar... Ela, Mari, eu tô fazendo MBA, eu preciso fazer um projeto, vamos... Cara, a gente fez o TCC dela a 4 mãos, digamos assim. E até que uma hora deu um momento eureka na gente, que a gente falou, cara, a gente não quer vender... Porque ela tinha pensado em algo mais plus size. Falei, Carol, mas a gente tá falando de saúde. Por outro lado, as pessoas vão emagrecer, ainda mais agora, que tá, né? Body positive é legal, mas vamos atrás de saúde e tal. E veio. Vamos criar uma moda feminina, ajustável, para mulheres que estão em transformação de pesos e medidas.
Olha que bacana. Então Olha a gente que criou a sacada, Ginga, esse legal. vestidinho da Ginga. Olha que bacana. É uma pequena marca, slow fashion total. Ginga A gente Store. que desenhou literalmente tudo pensando na experiência da Carol. Quais as peças que ela usaria pós-bariátrica que auxiliasse no dia a dia? Então a gente moldou um guarda-roupa. Então a gente pensou no momento em que ela vai trabalhar, no momento que ela fica em casa e no momento que ela vai sair. Sim. Sem dúvida. Então a gente pensou em 3 guarda-roupas, que é o dia a dia, o trabalho e o fashion. Sim. Tá. Esse vestidinho que eu tô, por exemplo, é um que dá para trabalhar, um que dá para sair, e ele veste do 40 ao 54. O mesmo vestido. Que legal. Então ele que tem uma bacana. elasticidade que tranquilamente. cabe. Esse vestido, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é 34. Serviu nela. Ficou bom. Olha que legal. Por causa dos ajustes. E uma peça única. Uma peça única. Sensacional. Eu tenho algumas peças que eu tenho que quebrar o guarda-roupa, porque Tá. não dá, tipo, calça, vai ficar aquele É. efeito Aí não tem o que fazer. São lençol mais difíceis, romano, mas eu tenho muitas peças. A maioria do fashion, por exemplo, são todas roupas únicas, tamanhos únicos. Sim. Foi tão legal, porque quando a gente finalmente conseguiu tirar a ideia do papel, e eu trabalhando com startups, tá? Nesse meu tempo, Sim. tudo acontecendo. Se dividindo, Tudo. né? Me Entre dividindo total. a consultoria, né? A gente contratou uma consultora de moda que também era estilista, que tinha uma equipe de modelista, de tudo mais. E juntas, nos intervalos, meu e da Carol, sábado, 2 da tarde, aquela loucura, a gente conseguiu montar a Ginga. Só que para tirar do papel, falei, cara, eu preciso parar um tempo para Sem dedicar. dúvida. Porque aí você tem que não só ir atrás dos tecidos, e não é assim, eu acho que esse tecido é legal. Cara, a gente tem uma preocupação desde o... ele é confortável. Ele é um o bom conforto, né? tecido. Ele é um tecido durável. Ele não é aquele tecido que eu vou lavar e vai estragar. Isso. E aí eu entrei no mundo dos tecidos, galera, que é um mundo. Com certeza. Descobri a diferença de poliéster e poliamida e elastano. Algodão, se lava, como reage. Eu mergulhei de cabeça no mundo. E nesse meio tempo, o LinkedIn me acompanhando. Eu tenho muita coisa de moda no meu LinkedIn. Que legal. Porque eu tava nesse mundo, então ele vem me acompanhando. Eu entendi o que são semanas de moda. Eu entendi como é que funciona a cadeia de produção de moda. Eu nunca trabalhei com moda. Mas foi incrível, porque, cara, eu descobri, eu posso, vou atrás, Claro, vambora. sim, claro. E nasceu a Ginga. E contratamos um designer que montou e a Ginga continua. Estamos aí, estamos vendendo. Faço muitas parcerias com médicos, muitas parcerias com pessoas que trabalham com esses pacientes. Que é a necessidade real. Total. Né? Aí vai aumentando, porque a gente descobriu que eu posso trabalhar com gestantes, pessoas dúvida. pós-gestação, Que legal. mulheres que estão na menopausa, que mudam, pessoas que estão em tratamento de câncer. A minha irmã gêmea está num tratamento de câncer agora e ela toma doses cavalares de... Os remédios são fortes, né? Oh, meu Deus, esqueci o nome. Daqui, Que incha. Da químio? É, da Rádio? químio. Mas antes da químio, é corticoide. Ah, Ela tem que tomar corticoide, é muito verdade. corticoide. É verdade. A Lúlia, minha irmã, é um milagre que ela tá mantendo peso, mas todos os médicos falam, menina, você é um fenômeno, porque as pessoas, por conta da carga de corticoide, ganham 20, 30 quilos. E é muito rápido, assim. Muito rápido, A inchaço. pessoa fica irreconhecível, de fato. Não aconteceu com a Luli, mas várias amigas, várias pessoas que a gente Que é conheceu. natural, um processo natural. Normal, é uma químio, não tem cara. o que fazer. Você tá procurando, é mais preocupação com a sua vida e tal. Eu mandei muitas peças já, uma amiga que fez tratamento de câncer de mama, mandei algumas peças para ela, Que cara. legal. Toma. E aí vem a questão da sustentabilidade, a gente entendeu a cadeia do o que é fast fashion, o que é slow fashion. Cara, eu entendi tudo. Entendi como é que funciona a venda, a compra, tecidos. Cara, lindo, eu amei esse tecido, mas quando você vai na loja, ela fala, amor, esse pedido é só no mínimo X metros, eu preciso de 30. Não, amor, aqui é a partir de 100 metros, volta na próxima. Sim. Aí você vai descobrindo que, cara, eu sou uma produção muito pequena, nem tudo tá disponível para mim. Claro. Por conta das quantidades, entende? Então, fui, por exemplo, numa confecção, pedi para eles fazerem um vestido com um tecido que chama Lyocell. O Lyocell é o avanço da viscose. Ele é outro tipo de tecido, ele é a viscose, digamos, mais moderna. A viscose vem de uma célula, de uma planta, só que o processo, ela é considerada sintética porque o processo de tecer, ele não é 100% natural, apesar de vir de uma fibra natural. O Lyocell, ele é uma evolução, ele é menos... A parte química é menos danosa ao meio ambiente, digamos assim. Ele é uma viscose mais resistente, que colore melhor, enfim, é uma versão atualizada. Perfeito. Trouxe da Alemanha.
Fui atrás, fiz o modelo, fechei com a estilista, lindo, vamos atrás da confecção. Tinha umas 4 confecções, olharam para mim e falaram, eu não trabalho com esse tecido. Nossa. Por quê? Porque eu descobri... Porque ele é mais difícil muito difícil de manusear. Eu não tenho espaço para erro, porque se eu perder uma calça, eu perdi uma calça. Sim. Ao contrário de uma Renner que vai fazer 7 mil calças, eu Claro. vou fazer 30. Lógico. O custo do tecido é infinitamente maior e a maioria das confecções estão envolvidas no fast fashion, que são tecidos descartáveis. Sim, Entende o sim. que eu quero dizer? Sim. Então, eu só consegui fazer numa confecção que me cobrou o olho da cara, no intervalo... Tipo, tá bom, eu deixo 2 mulheres fazendo, 2 costureiras ou 2 costureiros fazendo isso daqui nos intervalos, na entre-safra, entre uma produção e outra. Tipo, pedindo favor mesmo. Sim. Mas consegui. Verdade, claro. Tá no ar. Então, claro, totalmente no bootstrap ainda, não fomos atrás de investimento, acho que nem é a hora. Nós ainda estamos trabalhando para lançar a segunda coleção. Amadurecer ainda. Como está sendo feita a venda? A venda eu faço... online ou é você 100% online? Totalmente online. E por indicação dos doutores que nós temos parcerias. Tá. Então, a gente patrocina um Podbari, que é um que podcast legal. com 3 doutoras que falam somente sobre cirurgia bariátrica. Nossa, que legal. São 3 experts, assim, das melhores cirurgiãs bariátricas do Brasil. A gente patrocina, chama Podbari. E elas trazem muita informação. Então, todo mês nós temos uma live junto com essas doutoras. Olha que bacana. Pra gente falar sobre É uma transformação. mudança de vida, né? É uma mudança de vida. Saúde feminina. Muita gente fala que é o antes e o legal. depois, né? Da cirurgia, né? O antes e o depois. Muda 100%, Não é só o físico, é a cabeça, né? principalmente as Não, cabeças. principalmente, eu acho que tem muito mais a ver com a cabeça Total. que com o corpo. Porque Total. o corpo você vai acostumando, mas se você não tem a cabeça centrada, dificilmente você consegue sair daquilo. Porque você se coloca dentro de uma prisão onde o seu corpo é ocupado, onde você entra em guerra com o seu corpo. E aí, imagina, de repente, consegui perder medida, mas aí você ainda não consegue entender. Você não é feliz. Você não é feliz, difícil. e aí, você vai ver uma roupa, fico feliz que a roupa ficou grande, mas e agora? Qual que eu uso? Eu vou num provador, nunca usei essa roupa, agora eu tô usando. Mas e aí você entra num conflito. Então você precisa ter um raciocínio bem lógico, entender as etapas e tudo mais. E aí quando você tem uma loja de roupa que faz assim, pera lá, amigão, tenho aqui umas peças que vai servir em Vai você, te servir. que vai ser confortável, porque eu acho que isso é tudo, né? É como você falou, não é apenas o tecido ou se vai servir. Porque servir, beleza, mas é confortável, ele tá se sentindo bem com aquilo. Então, A sacada é você poder usar durante o processo, né? Exato. Durante o processo, total. não é ir trocando, né? E a parte Não é ir boa é que no trocando. fim do processo ele ainda fica com você, Fica, porque claro. tem durabilidade para isso. Você pode enjoar? Enjoa, ok, troca, mas não por falta de qualidade. Perfeito. Mas a ideia é justamente essa, que a roupa te acompanhe durante esse processo. E para a mulher especificamente, ela já está passando por algo muito difícil, que ela tem que se reconhecer nesse novo corpo. Quando eu ia comprar roupa, quando reabriram as lojas e tal, eu ia com a Carol comprar, a Carol ia na parte plus size, ela ia no 44, eu olhava para ela, ô gata, você tá vestindo 40. Sim. Não... É aquele negócio, você entra em conflito. A Você entra em chave não conflito. mudou. Ela, imagina, Marina, isso não serve em mim. Aí eu gargalhava. Eu falei, Carolina, você tá um palito, pelo amor de Deus. E ela levou muito a sério. Enfim, o assunto é longo, mas foi muito legal conhecer esse mundo. Está sendo muito legal conhecer esse mundo. Porque a gente acabou conhecendo as meninas da ONG de lipedema. Não sei se vocês conhecem essa doença chamada lipedema. Sim. Cara, as meninas têm um acúmulo desproporcional de gordura, normalmente no membro inferior. Sim. E as meninas emagrecem, com uma cinturinha, um bracinho e um quadril desproporcional por conta do lipedema. Perfeito. Então, a gente fez, inclusive, essa calça de liocel que eu comentei com vocês. Foi em parceria com essa Bacana. ONG. Que legal. Porque ela é bem larga, ela não marca, ela traz conforto para as meninas e tal, enfim. Tem detalhezinhos quando a gente vai pegar uma peça normal. Tem uma medida que chama gancho, Tá. que ela é do umbigo até as costas, mas a mesma altura do umbigo. Perfeito. Isso daqui chama gancho. O gancho da brasileira é de 10 a 15 centímetros maior do que da europeia. Sim. E nessas andanças pelo LinkedIn estudando para Ginga, eu descobri que toda a moda brasileira ela é baseada na moda europeia. Olha só. E existe um trabalho chamado moda decolonial para você romper com as escolas europeias e criar a escola brasileira da moda.
Então, todas as faculdades, toda a parte acadêmica... E faz muito sentido, né? É tudo baseado na Europa. Só que o corpo da europeia... É completamente diferente. Exato. É completamente. E até hoje, quando você entra numa Zara, que é europeia, e, por exemplo, para mim, eu não acho calça. Não tá, Sim. Não acho. E que é uma coisa super comum. Super comum. É super comum. E é quantas brasileiras que eu converso, que é padrão, você olha a menina e fala, não, ela é padrão. Fala, não tem. Não tem. Não existe. É. Ou eu faço a minha calça, ou eu compro uma. Muitas meninas compram maior e depois põe na costureira para ajustar. Sim, ou tem alguma marca, né, que tem mais proximidade, né? E fala assim, pô, eu compro 10 porque eu sei que essa aqui eu não vou ter tanto problema. Mas assim, é uma feridaça do mercado, entendeu? Total. Uma dor gigante. Pra mulher é assim, imagino que seja um pesadelo. Porque assim, eu tenho esse excesso de gostosura, então eu tenho... Body positive, seja feliz como for. Claro, com certeza. Mas assim, e a gente já trouxe, né, pessoas aqui também da área de moda e até falei, é engraçado, porque você vai comprar, e até faço piada com isso, né? Eu falo assim, eu gostei desse aqui. Ele falou, não, esse aqui é a cortina, viu? Tá. É o tamanho que serviu. Não, por quê? Mas por que eu falo isso? Porque geralmente, cara, é impressionante. Estampa para pessoas mais gordinhas, que nem eu. Cara, é impressionante. É um astronauta segurando uma rosa. Eu falei, mas quem vai usar um negócio desse? Por que não tem estampa igual daquele ali? Porque esse aqui é um elefante andando de jipe. Eu falei, pra que isso? E aí não tem modelo, não tem padrão. É verdade. O caimento, não é assim, faz um tamanho justamente por conta dessa escola. E aí você fica assim, sem saber o que fazer. Você, às vezes você tem que abrir mão, tem que comprar. Uma coisa que eu pensava muito. Minha escola é indústria de serviços, né? De turismo, hospitalidade. Sim. Eu aprendi que nós temos que servir as pessoas. Então, eu venho de uma escola em que você tem que oferecer o seu melhor para servir a pessoa, e não o contrário. A pessoa não tem que caber no seu serviço, eu tenho que servi-la. Quando eu vou para a indústria da moda, é totalmente o contrário. Durante séculos, literalmente as pessoas não se encaixam numa indústria que não serve. E eu falo para todo mundo, a ginga, ela veio para servir as pessoas e não o contrário. Porque hoje a gente tem que se virar para caber no que tem disponível e não o contrário. Então, é muito louco para mim que venho da indústria de serviços e hospitalidade, que é para a pessoa se sentir absolutamente confortável, você entrar numa indústria que, com todo o respeito do meu francês, está cagando para os seus clientes. Cagando. É muito paradoxal. Você olha e fala, como assim? As pessoas não servem? A indústria da moda não é capaz de servir? E vamos lá, a indústria da moda é a segunda maior indústria do mundo. Infelizmente, a segunda maior poluidora também, né? A gente só perde para a petrolífera. E, cara, já não está na hora... Mas quantos séculos a gente vai esperar? Sem dúvida. Quando que essa indústria vai, de fato, servir essas pessoas? Entende? Então, eu achei isso bem... Ainda é uma dor muito latente. E ainda tem muito que melhorar. Não, tem muito, mas só de ter um propósito muito bacana e você já consegue ver em pouco tempo um diferencial e uma resposta, que eu acho que é isso. Se você tem um propósito e a resposta chega rápido, fala, opa, estamos no caminho certo. Um grupo sendo bem atendido, né? Cara, é maravilhoso. Acho que tem uma resposta, você vê um caso, né? Você tem um case de sucesso, fala, isso é maravilhoso. Eu lembro de modelos que no momento que a gente foi tirar as fotos e tal, lembro de uma modelo que ela olhou para mim e fez assim, eu não vou te devolver essa saia. Era uma saia de tule preta. Aí eu olhei para ela e falei, meu amor, meu anjo, essa saia é a saia piloto. É a saia que eu vou levar para confecção. Ela falou, não, eu não vou te devolver. Desculpa, Mari. Gostei demais. Ela começou a chorar. Eu falei, o que foi? Ela, eu nunca usei uma saia de tule. E nós, meninas, isso pega, sabe? Eu vejo Sex and the City, a Carrie Bradshaw usando linda aquela sainha de tule. Sempre quis usar. Eu sempre quis uma saia de tule. E legal, a menina pegou a saia e ela não me devolveu até hoje. Beijo, Paula. Ela vestia 54. Entendeu? Uma saia que vai do 40 ao 54. Ela não me devolveu. Tá com ela até hoje. Mas é a resposta que vocês buscavam e conseguiu. Exato. Né? E aí, no meio dessa loucura toda, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como é que foi e como é que está sendo, né, essa transição para o LinkedIn, aí a escrita, Sim. Aí conversou com a irmã, teve a ideia, abriu empresa e tudo mais, e a continuação disso? Como foi no LinkedIn continuar essa trajetória? Empreendedorismo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como é que foi isso? Foi, né? Foi. Fui escrevendo, fui aprendendo. Literalmente, o que eu estudava para o meu trabalho, eu transcrevia isso para o LinkedIn.
E, literalmente, nesse meio tempo em que eu comecei a profissionalizar a Aira, porque antes eu colocava, inclusive no LinkedIn, que eu trabalhava para essas empresas, e eu falei, gata, você é PJ, você não trabalha para essas empresas, Sim, você é prestadora de serviço. Sim, exatamente. Pode voar, isso, vai embora. vai embora. E aí veio o start... E eu comecei, além de oferecer as consultorias de vendas, com toda a minha experiência e tudo mais, veio o convite para ser Top Voice. Foi maravilhoso, porque eu tive contato com outros Top Voices, pessoas que eu admirava há muitos anos. Foi muito legal. E aos poucos, eu comecei a receber assim, Mari, dá um jeito no meu LinkedIn. Ah, tem muito disso, né? Muito. Aí eu falei assim, sério? Tipo... Tão Como fácil. assim? Tipo, é porque eu vivo no LinkedIn, né? Tipo, claro. Coisa fácil. Eu arrumo isso em 2 horas daqui. Pronto. Ficava com a pessoa, né, no call. Falei, tá, o que você faz? Desculpa, eu tô batendo aqui, né? Mas eu tava... Tá, beleza. A pessoa, Mariana, que maravilhoso. Se você tiver ganhar dinheiro com isso, eu... tá. Tá próximo. Bom. Mari, arruma meu LinkedIn. Falou, arrumo, daí. Não, Mari, mas você não tá entendendo. Produz pra mim. Porque eu adoro o seu conteúdo, eu adoro a forma como você escreve. Eu falo, cara, mas eu escrevo pra mim. Claro, tem A minha irmã gêmea olhou pra mim e falou, como você é burra, Mariana? Aí eu olhei pra ela, Luísa, ela, você é empreendedora. Você não rompeu com o mercado formal? Você não pode perder a oportunidade de emprego, Mariana. Sim, tá batendo na tua porta, pô. Literalmente batendo na minha porta. Mas assim, eu neguei muita gente. Fiz, Luísa... A Luísa estava internada no tratamento de câncer. Olha só. E dando bronca. A gente estava no 9 de julho, dando bronca. Ela deitada, assim, tinha acabado de colocar o Portocat para começar a químio. E ela tinha que ficar lá em super repouso tal, durante um tempo. Ela, senta aí, vamos produtizar isso agora. E ela é dentista, hein? Olha só, meu. Olha lá. Luísa, ela vai. Cara, produtizei. Comecei a colocar um ali, assim, com super vergonha. Ai, não, eu não sou de carreira, gente, eu sou de varejo. Ela, para de ser burra, Mariana. Você tem uma visão de mercado que a galera de carreira não tem. Verdade. Vamos. Resumindo, criei um produto que chama LinkedIn Estratégico. Hoje é o que eu mais faço. Se eu vou pegar meu tempo, eu tenho clientes que eu faço a consultoria. Eu tenho a Jing Store. Mas a maior parte do meu tempo, tipo 50% do meu tempo hoje, é o LinkedIn Estratégico. Então, eu tenho várias empresas e executivos que eu faço o trabalho de consultoria completa do LinkedIn para eles. Caramba. Então, desde a parte de vamos transcrever a tua história, aquele post que você comentou comigo, Sim. que a pessoa é tímida, tem muita gente em silêncio no LinkedIn. Exatamente. Porque quando eu sento para conhecer a história das pessoas, eu fico abismada. Tem muita coisa incrível ali. Que o LinkedIn delas não transmite o que elas realmente são. Sim. É verdade. O meu anjo, vamos transcrever essa história rica e maravilhosa que você tem aqui por LinkedIn? Não tenha medo, não tenha vergonha. A maioria são mulheres. Olha só. Vou fazer uma pequena crítica aos meninos, não a vocês. Sim. Mas a maioria dos homens que eu atendo, eles querem ser mais do que eles são. As meninas, eu luto para que elas sejam o que elas são. Sim. Ai, não, Mari. Eu falei que não. Será que eu coloco isso? Lógico. Lógico, vem. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Então, eu faço a transcrição da história dessas pessoas. Tá. Eu assumo a parte de conteúdo, mas nunca sou eu. É a pessoa que me fala. Eu crio com ela uma pauta editorial. Lógico. Mari, por exemplo, eu tenho uma super cliente que ela trabalha na área de educação. Hoje ela tem uma empresa, olha que legal, ela faz projetos para as escolas da parte de ambientes. Então, todo o mobiliário educacional, até a metodologia, se vai ser Google for Education, Lego for Education, Microsoft não, qual é o nome? Minecraft. E tarará. Ela monta projetos com as escolas inteiros. E as salas de aula que ela monta, você fica assim, gente, por que eu não estudo aqui? Comecei a trabalhar com ela nesse projeto de LinkedIn, para estruturar e tudo mais. Cara... E ela me passa, Mari, eu queria muito falar sobre inclusão, porque hoje a gente tem um banco para crianças com TDAH. Eu tenho um banco que tem a sensibilidade e ajuda crianças no transtorno do espectro autista. Cara, você vê as salas de aulas modernas, você fica assim... E não é que assim é moderna, cibernética. Não, muito pelo contrário. Elas são muito mais orgânicas do que a gente imagina. Mas não tem mais esse conceito enfileirado. Não. Os móveis, eles são feitos de uma forma que você consegue acoplar de diversas formas. Desculpa me estender, mas só para explicar. Não, tá ótimo. É importante entender o contexto. É muito legal. E assim, uma história tão bacana. Eu fiz, cara...
Você lia o LinkedIn dela, parecia tão chinfrim. E ela contando a história... Não refletia 1% disso aí. Nada. E aí eu brinco que a minha missão é transcrever o potencial dessa mulherada. Então, hoje ela tem um LinkedIn super ativo. A gente programou, teve a BET Brasil, que é a maior feira de educação tecnológica da América Latina semana passada. A gente fez uma programação para ela. Cara, eu vou te conectar com todos os decisores da área da educação, todos os CEOs de grandes grupos. Ela está conectada e conversando com todos eles. Ela, não, Mari, você vai pedir conexão pro CEO da COG? Eu falei, vou. Sim. Vou. Claro. Por que não? Você vai se apresentar, você vai dizer que você tem uma empresa de tecnologia educacional, que você cria ambientes modernos. Ela é a principal fornecedora do Google for Education. Olha só. E assim, super resistente e tal. Insegura, né? Insegura. Sim. E eu tenho vários cases. Hoje, graças a Deus, no meu portfólio, eu tenho presidentes de associações, a maioria são mulheres. Eu tenho CEOs de construtoras. Inclusive, isso talvez seja a maior dor que você encontra hoje, essa insegurança. Na mulherada E aí você vê o seguinte, quando chega, provavelmente é uma insegurança. A pessoa tem uma história incrível, mas ela não expõe. Não consegue. E isso é uma dor meio que veio se replicando, né? Assim, você vê muito, principalmente nas redes sociais, não só no LinkedIn, mas em outros também. Né? A gente vê muito essa discussão de, gente, se exponham. Né? Se exponham no sentido de produzam conteúdo. Não tenha medo de colocar a sua cara, a sua voz e explicar o que você está falando. Porque eu acho que tem muito disso também. É meio que um medo estrutural, uma insegurança estrutural. De, olha, não sei se isso é importante. Ou se eu devo falar isso ou não. Muita preocupação. Né? E aí perde a oportunidade, né? De criar elos. Porque o LinkedIn tem muito disso, é muito forte, né? Não à toa que o botão lá para você adicionar é conectar. Então, tem muito essa questão da conexão do elo. Então, se você não se expõe, claro, no bom sentido, de criar ali talvez um conteúdo bacana, de explicar como é que é a sua rotina, o que você faz, qual a importância disso. E aí você perde, às vezes, uma pessoa que, às vezes, está procurando isso, né? E imagino que deve ter acontecido milhares de vezes. Muitas. E é impressionante porque elas, no início, são muito cuidadosas com tudo que eu posto. Então, eu tenho um acordo de enviar tudo primeiro para que elas façam, né, a checagem. Esse tom de voz. Eu tento replicar o tom de voz delas. Então, é um trabalho de ghostwriter que não é o da Mariana, é o dela. Eu transcrevo a história dela. É super importante para um jornalista. Essas horas eu falo, por que eu não fiz jornalismo e fui fazer turismo? Brincadeira. Mas, cara, tá sendo incrível e tá fluindo. E também das empresas, porque quando a gente fala das empresas, não é somente a questão do posicionamento da empresa, mas o employer branding dessa empresa. E como como ela está posicionada perante o mercado. O modo como ela comunica, né? Eu já comecei com company pages, que eu cuido também da parte das mensagens. Cara, era só xingamento, porrada, confusão. Ô, louco. Até que eu olhei e fiz, gente, nenhuma mensagem aqui foi respondida. Liguei para a diretora de lá e falei, e aí, eu respondo? Quem vai cuidar disso? Eu posso responder, mas eu preciso saber como o seu CX responde. Entende? Exato. Até que a gente chegou numa conclusão que o CX iria responder, uma pessoa iria responder as mensagens. E a mudança, simplesmente por você comunicar com o cliente, já é outra. Outra. Ainda mais no digital, né? É onde as pessoas elas ficam querendo resposta a todo momento. Se a pessoa faz uma pergunta, ela espera alguma resposta. Sim. Né? E pessoas que falam para mim, Mari, eu abro uma vaga, o que me aparece não são profissionais tão qualificados. O que está acontecendo? Aí você vai olhar a página da pessoa, né, a company page, e falou, isso aqui não é uma company page. Não é company page, às vezes é um perfil do LinkedIn. Sim. Que ele nem sabia que existe uma company page. Sim. Então, começa daí. Não se dá o valor também, né? Não. Então, você fala, pô, mas aí, né? Você nem tem como. Né? É um perfil que tem, sei lá, 200 conexões e você quer que chova candidatos para essa vaga, você mal é visto pela rede, ninguém sabe que você existe. E eu acredito que isso tem aumentado, né? Essas empresas que buscam esse tipo de serviço. Né? Muito. E olha que engraçado, né? Eu fico pensando, como empreendedora, eu tô para resolver problemas mesmo, né? Do que vem. E esse, literalmente, não fui eu que detectei esse problema. Ele veio até mim. Sim. Né? Consultoria tem muito disso. Muito. E eu confesso a você que até hoje, às vezes, eu tô trabalhando isso na terapia, tá? Um momento de insegurança aqui. Eu fico pensando, eu falei, cara, mas eu não sou de carreira. Será que eu tenho voz nesse lugar? Será que eu tenho? Será que eu posso fazer isso? Eu me pergunto muito. Porque gera também até um certo desconforto, né? Falar, mas tanta gente bacana, a gente está resolvendo tanto, mas
Cara, é aquilo que você falou, não sou dessa área, mas como assim, né? O que tá acontecendo? Por que tá chegando? E, poxa, o que chegou eu abracei, estou executando e agora começa a parte das indicações. Sim. Né? Uma indicação, às vezes estou parada, vem um WhatsApp do nada, ai, Mari, não sei quem te indicou, e eu tô indo bem devagar, mas assim, esse devagar já tá tomando 50% do meu tempo e eu tô adorando fazer isso. Mas é aquilo, né? A questão de propósito, né? É o que a gente fala. É ressignificar também muito sobre carreira, aquilo que você faz. E a sua vida é isso, né? Deu para entender que você ressignificou tudo. Começou ali, já termina de outro jeito e a vida é assim. Então, tem que ser, né? E tem que ser. Então, a questão do LinkedIn, eu acho que eu vejo muito disso. Às vezes as pessoas vão muito armadas, né? Assim, olha, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, ou é melhor eu fazer isso do que aquilo, e aí, de repente, perde uma oportunidade, Incrível. ou não entende muito bem. Mas isso que você falou, de por que chegam a mim tudo, é porque, pelo menos do que eu vejo, tá? As pessoas, elas precisam de respostas, elas precisam se sentir amparadas, precisam resolver situações. E às vezes, assim, é claro que ela não vai pensar nisso, né? Pô, será que tem uma empresa especializada? Então ela vê em você uma situação de conforto, de você, pô, a pessoa vai solucionar o meu problema. Vai me entender e ela vai me direcionar. vai me direcionar. E naturalmente as coisas vão fluir, porque você tem um entendimento, você já tem experiência, então as coisas vão fluindo. Mas você vê, e eu acho que dá para perceber no LinkedIn esse mar de estabilidade, né? Então, alguém que está indo certinho, de repente chega uma pessoa que às vezes é nova, ou uma empresa que é nova, ou que está começando a fazer esse tipo de comunicação, fala, não alinhou ainda. Talvez ela trabalho. É um trabalho, né? E eu pergunto muito do LinkedIn, porque deu para ver que o LinkedIn ele veio crescendo muito nesses últimos anos, né? E tem projetos muito robustos para o Brasil esse ano ainda. Olha que legal. Do LinkedIn. O LinkedIn vai ter outros tipos, digamos, de plataformas. Ele vai expandir para outros formatos também. Eu também não tenho muitos detalhes, né? Que eu estou segurando, porque nós temos reuniões com os nossos editores, os editores do LinkedIn, com os outros top voices. Então, nós vamos nos abastecendo de informações. Então, eu sei que tem muita coisa esse ano vindo. Se a gente olhar lá para fora, já dá para ter uma ideia do que está acontecendo lá fora, do que pode ser que venha para cá. Mas o Brasil é um mercado estratégico para essa rede. E assim, queria estar acabando, mas eu quero... Não se preocupa com isso, não. Ainda tenho mais uma. Tem várias. Tem uma coisa super... Que a Ariela, que é uma top voice, que eu gosto muito dela, que ela fala assim, Mari, você nunca vai soar ser uma coisa que você não é. É verdade. Cara, aquilo me transforma. Eu falei, nossa, se você não é uma pessoa arrogante, se você não é uma pessoa pedante, se você não é uma pessoa chata... É verdade. Você não vai ser. Talvez você não seja a sua melhor versão. Sim. Mas você não vai piorar a sua imagem. É um processo. Porque quando eu estava... A escrita, para mim, depois de anos e anos, eu descobri que ela é um processo de cura. Eu escrevia tanto porque aquilo me curava de alguma forma. É engraçado isso, né? Cada um tem os seus... É a mesma coisa do podcast, às vezes com vídeo. Porque é aquele negócio, não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Totalmente. Eu podia encontrar esse meu momento cura na corrida? Podia, claro. Mas eu não encontrei. Eu podia encontrar esse momento na academia, mas eu não encontrei. Eu encontrei onde? Na escrita, sentadinha ali. E imagina, essa transição dos meus textões, que eu sempre gostei e tal, para botar a cara numa câmera. É uma transição... Tipo, puta que pariu, sério que eu vou ter que fazer fenomenal. vídeo? Eu vou ter que me maquiar. Eu, que tem cabelo curto pra só lavar, assim, sem as Não, e detalhe... eu não faço unha! Não, e detalhe, vai ter que gravar, vai ter que se ver, vai ter que ver o próprio erro, vai ter que corrigir, editar, que é uma parte também que dita muito essa parte de não gostar. Porque você vai ter que se ver. Você vai ter que editar e vai ter que gostar, porque você vai ter que publicar. Então... Tem um meme na época da terapia, eu falei, não sei o que é mais triste, fazer terapia online, que eu tenho que me ver chorando. É verdade, tem isso. E fica gravado ali. Fica gravado, Ô Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu li um post, né? Vi lá um post seu sobre, que me chamou bastante atenção, sobre liderança. Né? Que os líderes realmente andam insatisfeitos, né? Que existe realmente um movimento e tal. E você fala bastante tanto do momento que você está enxergando, quanto do futuro, né? E aí, se você puder falar um pouquinho disso para a gente, dessa questão dos líderes, porque é um assunto que a gente, toda vez que a gente passa pela carreira, a questão de liderança aparece muito forte, né? Porque é realmente uma forma muito forte de você
levar as pessoas para algo e direcionar as pessoas para algo. E quando você comentou da questão dos líderes estarem insatisfeitos, me chamou bastante a atenção. Então, achei bacana. Porque também a palavra liderança mudou muito de significado daquela liderança. Ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, a evolução dessa liderança. O que muda, né? Quais são as dificuldades, os problemas a serem resolvidos, porque antigamente não se pensava nisso que se pensa hoje. Então, eu acredito também que isso, de certa forma, influencia, né? Essa é uma pauta que foi sugestão do LinkedIn. Eu adoro isso, porque eu acho que eu... É uma provocação que eles falam. Eu acho que... E isso é interessante pensar e falar também, né? Porque nem todo mundo sabe, assim, que o LinkedIn também promove essas ideias de pauta, né? Nesse momento, por exemplo, a Letícia saiu, que era a nossa editora de varejo. Então, nós estamos sem editores da pauta varejo, por exemplo. Mas os outros editores nos acolheram. Então, nós temos a pauta de carreira, a pauta de tecnologia, de finanças, ESG, diversidade. Então, meio que os outros nos acolheram. Então, quando eles vão mandar a pauta do mês, por exemplo, o pessoal de carreira, se tem alguma coisa que tem a ver com o pessoal de mercado, varejo, marketing, eles também mandam pra gente. Tá. E liderança é um tema que certeza. Passa por todos, né? Vai transpassar por todas as áreas, independente de onde você está atuando. E chegou até meu e-mail, eles mandam por e-mail. Que legal. Eles falaram, olha, nós vamos trabalhar esses temas. E eu já tive a oportunidade de conversar com alguns editores. Eles dizem, se isso for fugir muito da sua pauta editorial, não escreva. Claro. Mas vale a provocação, como você disse. Se isso te inspirar e você achar que vale a pena fazer um conteúdo, mesmo que eu não seja de carreira, faça. Eu acho isso muito legal. Sim. E quando eu li isso, e vem contextualizado, o LinkedIn não manda assim, ó, não. Saiu recentemente uma pesquisa que diz que os líderes estão insatisfeitos, piriri pororó. E cada certo sobre isso. Exato. E cada top voice, cada creator, cada influencer, não sei como queira chamar, você tem total liberdade para você trabalhar esse tema do jeito que você quiser. Seja ali no formato vídeo, carrossel... que legal. Whatever, é teu. Eles te mandam e você trabalha como você quiser. Eu comecei a pesquisar, eu achei muito... Também me chamou a atenção. Falei, cara, eu vou aprender estudando sobre isso, hein? E eu aprendo muito estudando e pesquisando. Com certeza. Então, vou ler. E o que acontece? Hoje existe uma pressão gigante dos líderes cuidarem das suas equipes. Serem líderes servis. Líderes que consigam extrair o melhor dos seus colaboradores. Líderes inspiradores. Que ajudem sua equipe, que sirva a sua equipe. Ok? Mas quem cuida dos líderes? É verdade. As empresas não estão cuidando desses líderes, que estão recebendo pressão dupla. Recebe a pressão da equipe por servir, por estar à disposição, por ser um líder humano, por ser um líder isso e aquilo, e recebe a pressão dos resultados da empresa. Então, esses líderes estão virando cabeção. Sim. Então, esses líderes sofrem a pressão da empresa por resultado, da equipe. Então, eles estudam gestão, só que eles não têm um apoio do lado de lá. Porque, cara, servir, estar disponível e tudo isso, legal. Mas e o meu suporte? E o meu apoio? Cadê a contrapartida das empresas que, com todo respeito, só está pressionando resultado, e esse cara olha para cima, não tem ninguém para ajudar o cara. E ele tem que ajudar todo mundo. Verdade. Então, todas as pesquisas que eu li a respeito disso dizem que os líderes estão exaustos. Isolados ali. A nova geração, olhando a situação desse líder, eu não quero ser líder. Isso é um problema, cara, é verdade. Esse cara trabalha mais que todo mundo, é o primeiro a chegar, é o último a sair. É diferente pressão, um pouco da relação. A gente queria ser líder, talvez, na nossa cidade, porque o cara chegava mais tarde, embora mais cedo, vinha tinha uma com autonomia. Mudou muito. Até porque as empresas estão mais enxutas, com mais responsabilidade. Então, essa nova geração olha pro cara e fala, não quero ser igual a ele. Né? Posso falar isso? Ele é hands-on. O líder é hands-on. Eu não quero ser um loser como esse cara que tá destruído, acabado, que não consegue dar conta da própria vida. Porque é isso que a galera olhando para esse líder vê. Verdade. E é muito triste você parar para pensar. Sem dúvida. Quem tá cuidando dessas lideranças? A gente só tá metendo pau na liderança. Alguém, por favor, levanta a mão. Vamos cuidar dessa liderança? E como cuidar dessa liderança? Que é o mais importante aí. Como a gente vai cuidar disso? Lembro de, na CVC, uma empresa de capital aberta e tudo mais, para um assessment que a gente tinha para fazer para subir para a cadeira de diretor. Cara, era um assessment de horas e horas e horas e horas. O cara conhecendo detalhes da sua carreira e tudo mais. E assim, só porrada. E uma vez que você chega lá,
é só porrada. Eu lembro uma vez, um diretor meu, lá quase nos seus 50 e poucos anos, eu vi um cara marmanjo saindo chorando da sala do CEO. Eu não vou querer ser diretora para isso. Não, imagina, você já fica assustado, mano. Total, um marmanjo desse, com, sei lá, 40 anos de carreira, não sei, saindo chorando da sala de um CEO. Que raio de cultura é essa? Então, o que eu ia percebendo é, quanto mais você ia crescendo, mais pressão, mais porrada você tomava. E ser líder na nossa geração você ser o cara, aguentar é um saco de porrada. E o que eu tô gostando disso é que essa geração, ela tá trazendo um espelho tão importante pra gente. Porque elas olham e falam, cara, eu vejo a minha mãe exausta, meu pai acabado, se entregando para a empresa, só se ferrando, recebendo mais pressão. Eu não quero isso para minha vida. E aí a galera fala, essa geração é Nutella, essa geração não quer nada com nada. Desculpa, eu não vejo assim. Eu vejo que são jovens que olham e falam, desculpa, mas eu não quero essa vida para mim. Eu quero me reinventar. Eu quero trabalhar a mim. Eu quero produzir, eu quero render, mas de uma outra forma. Mas não dessa maneira. Mas de uma outra forma. Enquanto eu vejo ainda mulheres da minha geração, e eu fui obrigada a empreender, que eu brinco por tudo que aconteceu. Sim. E hoje eu tô muito bem resolvida com isso. Eu posso ser múltipla. Eu posso ser quem eu quiser. Eu posso empreender na moda, eu posso empreender no LinkedIn, eu posso ser consultora de LinkedIn, Honey. Eu posso ser o que eu quiser. Verdade. Mas a gente não nasceu. Não fui educada para ser essa mulher múltipla que pode, que faz e acontece. Eu não fui criada para isso. É verdade. As mulheres da minha geração não foram. E eu tenho várias amigas na casa dos 40 que me ligam. Eu viro como eu fui a primeira louca a largar o mundo corporativo e ir para o empreendedorismo. Eu tenho várias amigas, principalmente minhas amigas mãe, que me ligam e falam, o que eu faço? Dá uma luz aí. Larga. Vai, já começa a pensar no plano B. Eu não tive opção, você ainda tem. Eu fui mandada embora. Verdade. Eu peguei uma pandemia e fui escorraçada da minha indústria. Você ainda está na temperatura normal, pressão normal. Olha como está mais fácil para você do que foi para mim. Mas eu ainda vejo as mulheres e não tenho essa coragem. Ai, Mari, eu não sei como você consegue. Eu falei, cara, no momento em que você se desprender e parar de se preocupar com o que os outros vão achar de você, muita coisa vai melhorar na tua vida. Vai virar uma chave, né? Porque hoje, eu acho que a galera do turismo me olha e não deve entender nada. Cara, como assim? A Mariana, ela trabalhou com startup, aí ela abriu uma startup de moda, agora ela trabalha com LinkedIn, ela é top voice, tipo... Que perdida! E ainda tem o projeto, hein? Que a gente não falou aqui, o projetinho de 5 minutos, me dá 5 minutos. E tem o link delas também, que são quatro. Tem o link delas também. O link delas, exato. E aí... Que louca, né? Não, imagina que veio de fora, né? Tipo, como assim? Que roteiro é esse? O que ela seguiu? Tipo, eles devem olhar pra mim e falar que perdida, né? Mas a perdida tá feliz aqui, muito obrigada. E eu acho que isso que você falou muito importante, que é uma necessidade atual da sociedade, né? De ficar muito preso ainda àquilo que é confortável. É claro que não dá pra gente apertar um botão de foda-se e vamos viver. Não dá, mas às vezes as pessoas se permitem viver em uma coisa que tá completamente ruim, tá completamente fora ali, tá na contramão. E aí a gente sabe que a pessoa é boa, a gente sabe que ela tem capacidade, mas ela não tem ainda essa... O punch, né? Não tem. A força pra não tem. E às vezes assim, não é nenhuma questão de você não tem coragem, não, mas é exatamente essa prisão de falar assim, pô, eu não consigo me ver ali naquilo. E às vezes precisa de um empurrãozinho. E foi o que você falou. A partir do momento que você sair, que é a parte mais difícil, a sua cabeça ela vai acender. E aí fala assim, pô, agora eu não tenho opção, eu tenho que fazer isso. Eu já ouvi de uma amiga falando, mas foi mais fácil pra você, porque você saiu na pandemia. Claro que foi. Claro. Lógico, com certeza. Maravilhoso. É lógico. O mundo fechado, eu não sabia se meus pais iam sobreviver, eu não sabia se eu ia sobreviver, não tinha vacina. Sem poder sair de casa, claro. Foi bem tranquilo mesmo. Aí eu virei e rebati, ela me deu uma porrada, eu falei, qual a sua desculpa? É isso mesmo. Assim, desculpa, porque, cara, eu não tinha momento pior da humanidade recente para fazer uma transição de carreira. Total. E eu não minto para você, foi totalmente forçada e foi muito dura. Porque tinha dias que eu enxergava o que eu vou fazer da minha vida. É muito doido e é um processo. É um processo. Respeite o seu processo. Sim. Mas uma vez que você passa por esse processo, você entende que você pode tudo. E eu não estou dizendo da boca para fora, galera. Você pode
tudo. Sim. Tudo. Se chega um cara amanhã para mim e fala, Mari, tô pensando em abrir uma startup, disso, daquilo, algo que eu nunca trabalhei. Se eu ver sentido naquilo, eu falo, bora. Vai dentro. Posso entrar? Verdade. É essa possibilidade de você ser múltipla, de você se abrir, de você poder ser o que você quiser. E não tem problema. E eu vejo que a gente não vai se aposentar. A nossa geração acabou, esquece a aposentadoria. Não conte com Tem isso. mais aquelas etapas, né? Que parecia um roteiro, né? Estuda, trabalha e se aposenta. É isso, acabou. Acabou. A gente não vai se aposentar. Deixa eu te falar, a gente vai se aposentar. Então, é muito bom a gente já se acostumar com essa ideia e abrir a mente, porque eu tô com 41 anos, legal. Hoje eu tô com a Ging, eu tô com o LinkedIn estratégico, eu tô com a Aira, tocando minhas consultorias. Mas pode ser que nos 50, eu nem sei onde eu vou estar. Sim. Esteja fazendo outras Talvez coisas. eu esteja trabalhando com rock science, literalmente. Eu esteja indo para o espaço. Não tem como, né? Sim, é verdade. Agora, eu vou ficar Tem me que estar aberto pra prendendo isso, né? e fechando as oportunidades que o mercado me dá, porque eu tô com medo do que as pessoas vão achar. Honey, vocês não pagam meus boletos, so sorry. Mas é um processo. Isso não acontece do dia para noite. E quanto mais eu converso com essas meninas que estão extremamente infelizes, elas não se exercem. Elas não conseguem se exercer, elas não conseguem ser quem elas são, não conseguem dar o seu potencial. E elas estão presas naquilo, eu tenho um filho pequeno, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Cara, você não vai sair. Se você não romper... Na terapia a gente trabalha muito isso, né? Que a gente tem que romper. Se você não romper esse ciclo, essa neurose, você não vai sair dele. E precisa, às vezes, de um chacoalhão. Ou uma... Tem muitas histórias de empreendedorismo que a pessoa foi mandada embora, que a coisa é mais chocante. Muito. Só que, gente, é mais dolorido. Se você tem o poder da narrativa, se a narrativa está na sua mão e você pode optar em começar a fazer algo paralelo e ir transicionando aos poucos, é o melhor dos mundos. Eu não tive essa oportunidade. Não tive. E vem falar que para mim foi mais fácil? Não, honey. Com certeza não. Aproveita que o mundo tá normal. E tem muito disso, assim, né? Das pessoas, às vezes, muito aprendendo na dor. E aí também essa questão de não controlar a narrativa, mas não fazer antes, essa questão da insegurança, de falar assim, pô, mas se eu me arrepender? E se eu achar que não foi a escolha certa? Mas só sem pensar, amigo, se você tivesse sido mandado embora, você não teria opção. Entendeu? Então, se milhares de coisas. Se morreu, né? Se cair um meteoro agora, se eu tropeçar, sei lá, se eu ganhar 1 milhão agora, não sei. E vai embora. E tem muito sim. E o foco, então, hoje, a maioria dos conteúdos é focado nisso. Hoje, eu ainda continuo trabalhando sobre moda, eu falo muito sobre feminilidade também. Fiz um post recente, um vídeo falando sobre aquele meme do gorila. Vocês viram esse meme? Um gorila versus 100 100 pessoas. Sim. Eu fiz uma reflexão sobre ele. Quem me trouxe foi meu filho de 7 anos. Porque estava na machosfera, assim. Estava muito voltado no público mais masculino. Minhas amigas nem... Tanto que as meninas falaram, nem sabia que isso existia. Mas eu vi... O meu filho trouxe isso para mim, que ele trouxe da escola. Eu falei, vou refletir sobre isso. É a beleza. A narrativa é minha. Eu falo sobre o que eu quiser. Brincadeira. Mas... eu falo sobre, hoje, muito que me dá vontade, o que eu vejo que é interessante, que eu acho que agregaria. Mas falo muito sobre empreendedorismo. Tem o projeto Link Delas, que nós somos em 4 top voices, 4 mulheres. A gente brinca que é o saia justa do LinkedIn. É o saia justa do LinkedIn, é verdade. A gente faz lives mensais, ou depende da agenda das meninas. Sim, também não tem uma coisa... Projetos paralelos, a gente sempre fala sobre algum assunto com viés feminino. Tem muita acolhida, tem muita conversa. Nossas lives eram para durar 1 hora e já teve lives que duraram 3, porque a conversa com outras meninas que estavam super fluiu, e o bom é isso. É sinal que o conteúdo tá bom. Exato, e não é algo engessado. Não, genérico. Não, a gente leve, vai, né? E tem temas que... Tem temas que tem muitos gatilhos, a gente percebe que as meninas ficam muito quietas, tem temas que elas se sentem mais confortáveis em trocar conosco, mas é um projeto que eu adoro. Tem os 5 minutos, que eu dei um tempo, porque tá muita correria. Claro, você tem cuidar da agenda. Apesar de ser 5 minutos, né? Não são 5 minutos. Não. Tem muitos minutos por trás disso. Mas olha, os 5 minutos, uma vez eu tava num evento e o Luiz Gustavo subiu, que é o gerente de comunidades no LinkedIn, para uma palestra com uma galera gigante. Tinha uma plateia gigante, essa é a palavra. E ele começou a falar sobre vídeos, incentivando as pessoas, né, a fazer vídeos e tal. Aí tem uma hora que ele falou, agora eu vou apresentar 4 criadores de conteúdo do LinkedIn que fazem super bem vídeo, eu acredito que vocês possam segui-los. E eu estava nesse slide. Olha aqui. Eu quase caí para trás. Sensacional. Não, imagina. Orgulho, né? 4. Sem reação. Eu fiquei assim, aquela sou eu?
Ele falou, depois a Mariana tem um programa super original. Aí eu brinco com eles que tem o 3 em 3, que é um programa do Milton Beck, que é o diretor da América Latina, né, do LinkedIn, que ele entrevista pessoas, né? Falou, é os 5 minutos. É a versão do LinkedIn dos 5 minutos. Porque o meu tem muito mais tempo que o dele. Então, ó. Brincando, pode pegar o formato, mas os 5 minutos ele serviu para eu entrar, foi a minha porta de entrada no formato vídeo. Foi a forma que eu encontrei para me destravar. E entrar no de vez. Para ter a coragem hoje de olhar para a câmera e refletir sobre algo sem medo. Os 5 minutos foi muito importante para mim, muito. Novamente, sem CapCut, sem inteligência artificial, na raça. Na raça mesmo, transcrevendo, editando aqueles cortes secos, sem muita transição. O aprendizado está nisso, né? É claro. O aprendizado está nisso. Quando você pega e faz do zero, né? Sem muito apoio, é ali que está o... a essência, né? Aquilo, não adianta você nunca vai conseguir passar. Você pode até tentar passar uma imagem que não é sua, mas no fim, vai estar você 100% ali. Nada que é artificial perdura. Nunca se esqueçam disso. Não adianta. Nunca. Nada que é artificial perdura. Nada. Por isso que quando eu falo para os meus pupilos assim, Mari, vou ter que encerrar por causa disso, daquilo, eu falo, ok, então a gente vai fazer um phase out. Perfeito. Porque se você, né, aos olhos de todo mundo, você vem numa constante de publicação, de repente você para, tipo, o que aconteceu ali? Não, a gente vai fazer um phase out. Você vai falar que você, em algum momento, que você vai dar um tempo da rede. Fica estranho, né? Exato. Eu tinha uma pupila, por exemplo, que ela falou, Mari, eu tô tentando engravidar, eu vou entrar num momento super delicado, eu vou ficar entre clínica, hospital. Sim. E a gente fez um phase out. Não foi do nada. Eu falei, não, você vai explicar, você já tem um público, amiga. Você já tem um público. Sim. Você vai explicar para esse público que você vai entrar num momento pessoal, que você vai se ausentar da rede por um tempo, mas que em algum momento você vai retornar. Tá resolvido. Tá escrito. É uma explicação para as pessoas que te acompanham e te seguem. Porque acredite, eu acho muito, faz muito assim. Às vezes no LinkedIn, você não tem muitos seguidores. Você não tem. Claro, tirando as exceções da galera de carreira, que ali todo mundo identifica, é diferente, mas não é o meu caso. Eu sou de varejo, então meu público, digamos, é de varejo, ainda tenho o pessoal de travel e tal. Mas esse público que eu tenho é um público muito engajado. Verdade. Ele é muito qualificado. Então, se eu deixo de postar alguma coisa, eu já recebo ali. Tipo, Mari, você nunca mais vai escrever sobre turismo, sinto falta das suas reflexões. E aquele assunto lá, o que você acha sobre isso? Você começa a ser cobrada. É doido, você não vai se posicionar sobre isso? Olha só, que cobrança. Teve um super acontecimento. Você impacta alguém, né? De certa forma, né? Eu acho que é o grande diferencial do LinkedIn, tá? Você não fala com um número grande de pessoas. Você não fala. Você vai falar para um número muito nichado de pessoas, mas de uma qualidade espetacular. Cara, eu tenho debates dentro do LinkedIn. Muitos nem acontecem lá fora. Acontece no e-mail, né? Na troca de mensagens. Debates que vai para o telefone, vai para o WhatsApp e transforma num podcast. E assim, cara... Incrível, né? Ainda mais com os top voices, assim, que a gente tem... O grupo, se eu abrir agora o grupo, eu vou te mostrar, deve ter assim umas 150 mensagens porque as pessoas vão trocando. Galera, eu tô afim de gerar um conteúdo assim, quem embarca comigo nessa? Falei com uma marca, ele tá querendo contratar o Top Voices, quem entra comigo nessa? Mas tem que ser de carreira, tem que ser disso, não pode ser de carreira, tem que ser de não sei o quê. Cara, ali é um solo muito fértil. Muita oportunidade. Eu passo 24 horas ali no LinkedIn fazendo 1 milhão de coisas. No tempo não passa. Eu não vejo. Você vai, cara, você entra numa discussão, aí alguém te chama, aí alguém fala isso, alguém vem aqui, você não sai. Mas a minha dica, quer tornar o LinkedIn interessante? Siga pessoas interessantes. Sem dúvida. Vá atrás dessas pessoas. Você vai ter conteúdo interessante também. Porque eu falo para os meus pupilos, você quer ter um feed rico, incrível, que você vai abrir de manhã e você vai saber o que está acontecendo no mundo de A a Z, siga pessoas interessantes. Siga mesmo, vai lá, converse. E tão importante quanto produzir conteúdo na rede é interagir. Cara, às vezes eu tenho um post que flopa, a gente fala. 3 likes, 2 comentários. E de repente eu já tive post com mais de 1 milhão de views. E 3, 4 mil likes e tudo mais. Não necessariamente isso reflete alguma coisa em grana. Mas eu já tive comentários
que já me renderam, tipo, 150 seguidores numa tacada, numa tarde. Caramba. Eu olhei e falei, nossa... E aquele comentário que eu fiz gerou mais de 1000 outros comentários. Tipo, o meu comentário ficou maior que o post da pessoa. Um efeito dominó, né? E aí esse amigo me ligou e falou, caramba, Mariana, causa menos. Eu falei, cara, eu só tenho minha opinião. Por acaso eu tava me contrapondo à opinião desse colega, mas de uma forma totalmente educada, propositiva, para promover a discussão. Respeitosa. E no final até ele concordou comigo. Ele falou, é verdade, eu acho que eu tive um viés um pouco patriarcal aqui, Mari, eu concordo com você. E isso que é o legal. Isso faz a discussão, né? Aí o debate ali. Mas de uma forma propositiva, de uma forma legal. E não, tipo, aquela coisa de apontar o dedo. Não tem muito isso no LinkedIn, tá? Porque essa galera que começa a apontar o dedo ou que vem causar muito... Eu já vi muito Top Voice perder o selo, porque agora perde. Ah, tem isso agora. Agora, todos os Top Voices, eles são avaliados a cada 6 meses. Então, eles avisaram pra gente no semestre de 2024 e a gente já entendeu que no começo do ano já ia ter um corte. Corte não, né? Eles iam fazer uma avaliação. Sim, uma análise ali. Teve. E teve. Caramba, Muita gente perdeu. Perdeu porque algumas pessoas ganham o título e desencanam e não postam param de mais. postar. Ah, sim. Pelo status ali. Alguns começaram a infringir as regras da plataforma, que aí é muito genérico, pode ser desde robotização a entrar em polêmicas e palavreados e tudo mais. Ou simplesmente a pessoa, cara, mudou totalmente o foco dela, do conteúdo, porque o LinkedIn tem interesse nos Top Voices. É tão simples quanto isso. Enquanto eu escrevia turismo, eles nunca se interessaram. Quando eu enveredei para o varejo, vem aqui. Então, o LinkedIn tem um interesse. E eu tenho, principalmente homens, quando eu estou conversando para fechar a consultoria, quero ser Top Voice. Então, eu não faço a menor ideia como faz para ser. De verdade, eu não faço. Você tem que produzir um conteúdo e a plataforma precisa enxergar em você uma voz única e que faça sentido para a estratégia dela naquele momento. Sem dúvida. Já teve Top Voice, antes era só carreira. Depois os CEOs viraram Top Voices do Neida, colocaram CEOs. Sim. Depois dividiram clusters, então vai ter de saúde. Sabia que teve que de saúde? Olha só que legal. Top Voices de saúde na época da pandemia. Aí depois veio diversidade, depois veio ESG, finanças, tech, legal, depois varejo. É um leque, né? Foi se aumentando. Exato. Hoje, se você me perguntar qual é a estratégia do LinkedIn com Top Voices, eu não sei. E isso, acredito até que seja uma estratégia deles, né? Total. Porque você imagina, de 10 pessoas que tem contato com você, 9 falam, meu, como é que faz pra ser Top Voice? Todo mundo Quero fala. ser também. Não sei. Não me fala. Aliás, sei. Não, sim. Dica prática. Defina seu público. Primeiro defina quem você é. É importante. Isso é a parte mais demorada. Falar quem eu sou, o que eu quero falar e para quem eu quero falar. O que eu quero passar de imagem. Esse é o mais importante. Cara, quem eu sou. Onde eu quero chegar. Eu quero ser notado por quê? Eu quero que numa sala as pessoas lembrem de mim do quê? Antes eu era a Mariana do Turismo. A Mari da CVC, a Mari da Decolar. Hoje eles olham e falam, a Mari do LinkedIn? Pode ser? Não sei. Mas todo mundo sabe que eu produzo conteúdo. Tá ali. Ponto. Qual tipo de conteúdo? Olha, as pessoas que ainda não fizeram transição de carreira têm essa vantagem, né? Porque elas ainda não transicionaram, tiveram que mudar a pauta. Mas que pauta você quer trabalhar? Defina a sua linha editorial. E a partir do momento que você definiu, poste com regularidade. Todo dia, não precisa ser todo dia, mas 2 vezes na semana, mas poste 2 vezes na semana. Interaja. O tempo que você gasta produzindo conteúdo e postando, gaste o mesmo tempo interagindo. Sigam as pessoas, monte o seu feed, crie um feed interessante, porque se o feed for interessante, vai ser mais fácil de você interagir. Sem dúvida. E bata na porta das pessoas que você acha que é interessante. Quem vai consumir o meu conteúdo? Quem? Se eu quero falar sobre LinkedIn, se eu quero falar sobre posicionamento estratégico no LinkedIn, eu tenho que bater na porta dos executivos. Oi, tudo bem, executivo? Olha, eu sou a Mariana, tenho uma consultoria chamada Aira, que ajuda os executivos a se posicionarem em empresas e tal. Eu tenho que ir atrás desses executivos. Sem dúvida. Qual executivo? Cara, minha consultoria custa tanto. Será que o cara que está iniciando a carreira vai ter condição de me pagar? Não. Será que o cara que está no middle management vai ter condição de me pagar? Opa, posso criar um produto para ele. Será que o cara que já está no nível de diretoria executiva, C-level e tal,
Ele vai conseguir me pagar? Mas será que ele vai querer o que eu quero? Montem, da mesma forma que você vai montar o seu feed com informações pertinentes, interessantes para você interagir, monte a sua audiência. É a única rede social que te permite isso. É verdade. Monte a sua audiência. Quem é a audiência que você quer? Ah, eu sou, sei lá, minha irmã dentista. Tô cuidando do LinkedIn dela. É público. Eu cuido do LinkedIn da Luísa. Cara, Luísa, esse conteúdo que você está postando, ela trabalha com odontologia digital, com scanner, softwares e tal. Quem tem que consumir o seu conteúdo? Ué, dentistas. Sim. Todo dentista... Preciso de dentistas que já trabalhem minimamente, mas são dentistas. A gente definiu a especialidade, porque dentro da odontologia também tem com certeza tem igual medicina. Vamos focar nessa especialidade? Vamos. E eu estou montando a audiência da minha irmã na base dos caras que vão consumir o conteúdo dela. Exato. Ela fala sobre scanner intraoral, meu amor. O que você sabe sobre scanner intraoral? Você acha que uma pessoa de RH vai entender? Não é o público. Ou que vai se interessar, né? Tem que ser dentista, odontologia digital, impressão 3D. Cara, tem que ser alguém que vai entender o que ela está falando. Então, eu vou atrás de quem? Ela se apresenta. Oi, tudo bem? Meu nome é Luísa. Eu trabalho com odontologia digital, gostaria de estabelecer conexão. Pede! Monta a tua audiência. Criando a comunidade. Exato. É aquilo, né? Seja proativo. O LinkedIn dá por semana, eu não sei exatamente, mas coisa de 200 possibilidades de conexões. Cara, toda semana você tem a chance de ter 200 profissionais qualificados na tua rede. Você está aproveitando isso? Aproveita. Você tem os e-mails para quem é premium, que você pode se apresentar, seja qual o objetivo for, para vender tua empresa, para vender um produto, para se conectar, para convidar para um podcast. É isso que eu ia comentar. Até o convite do podcast a gente usa, né? Exato. Faça isso. Vai lá. Utilize as ferramentas que ele mesmo te dá. Você tem uma empresa. Todos os meses, se você tem acho que mais de 500 seguidores, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, você pode chamar 250 pessoas da sua rede de conexão para curtir a página da tua empresa e seguir a tua empresa. As empresas estão fazendo isso. As grandes não precisam, já estão estabelecidas. Claro. Mas as empresas pequenas, será que elas estão sabendo convidar? Não adianta você ter uma empresa numa página do LinkedIn se você não tem um executivo que seja porta-voz dela. Não adianta. É verdade. Muitas pessoas falam, ai, Mari, cuida do LinkedIn da minha empresa. Quem vai ser o porta-voz? Aí todo mundo, não, ninguém aqui tem LinkedIn. De quem que eu vou criar? Alguém tem que ser o porta-voz. Sem dúvida. Tem que ter. Tem que ter. Pode ser eu cuido de uma empresa que eu cuido dos 4 executivos. É a empresa e os 4. Só que cada uma área, finanças, o outro engenharia, o outro TI, o outro RH. Cada um eu cuido da sua vertente, mas em algum momento os conteúdos se entrelaçam com a empresa. São os porta-vozes. São os vingadores da empresa. Exato, são os porta-vozes da empresa. Quem é o porta-voz da sua empresa? Não tem ninguém qualificado. Então, vamos repensar a estratégia. porque tem esse lance também da humanização, né? Tem que ter. Porque senão a pessoa vai sacar que aquilo tá... Alguém tem que dar cara. No LinkedIn, alguém tem que dar cara. E o empreendedor fala... Eu fiz reunião há pouco tempo. Putz, mas o dono tá aposentado. Falei, tudo bem. Quem é hoje o diretor executivo? Quem toca? Sim. Mas ele não gosta de aparecer. Não tem problema. Quem vai ser a pessoa? Mas ela acabou de entrar. Vamos fazer o seguinte? Decidam. Decidam quem será essa pessoa. Eu preciso de um. Decidam. Por quê? Vou ter que transcrever a história dessa pessoa, vai ter que ser um perfil interessante, piriri, pororó. De preferência, a pessoa que dá a tapa no mercado, que vai prospectar. Vamos facilitar a vida dessa pessoa, Brasil? Né? É importante. É um convite. Pensa que é um cartão. Sabe aquele cartão de visitas? Sim, hoje é um cartão de visitas. Faça isso. Mas é engraçado essa transição. Porque ao mesmo tempo que as pessoas sabem que precisam estar ali, elas não se sentem ainda... Preciso mesmo estar ali, entende? Ela sabe que ela precisa, mas precisa mesmo estar ali. Não se sente à vontade, né? Eu acho que tem muito essa questão da exposição. Então, mais uma vez, assim, a pessoa, às vezes, ela tem essa vontade, talvez não tão aguçada, mas ela fala, pô, mas será que realmente eu preciso? Acho que não precisava. Acho que isso é uma coisa que estão criando e tudo mais, estão teorizando. Mas, no fim, é isso. Se você percebe que não tem humanização, você percebe que é algo muito genérico, é aquilo que você falou lá atrás. Cara, se não for totalmente verídico com aquilo que você acredita,
não vai dar certo. Sustenta. Não sustenta. Não seja um personagem. Não seja. Por mais que a sua vida mude, por mais que o seu foco mude e tudo mude na tua vida, seja verdadeiro. Mesmo, porque isso permanece. O seu personagem não. E é um erro muito grande, né? Você pegar alguma coisa muito grande como referência. Porque também tem disso, né? Olha, eu quero ser igual esse aqui. Porque senão, se não acontecer isso, deu errado. Mas não é deu errado. O seu público é esse. Vai dar certo nisso que você está fazendo. Porque você é assim. Então tem muita gente que isso. Eu falo porque no podcast também tem muito disso, né? Olha, eu quero fazer igual. Eu quero ter uma audiência igual desse, cara. Eu quero ser igual. Mas, meu amigo, você não é assim, sabe? Então, e valorize, né, os seguidores. Exato. E não caia muito nessa métrica de vaidade. O LinkedIn não é a rede da métrica da vaidade. Isso. Não é. Não, e isso eu gosto fazendo justiça ao LinkedIn, quando ele escolheu os seus top voices. Quando eu fui escolher o top voice, eu tinha 6 mil seguidores. Olha só. Tinha top voices que tinham 2 mil seguidores. Eu já fui destaque no LinkedIn Notícias, eu lembro uma vez, falando sobre alguma coisa sobre educação. Eu acho que eu já tinha uns 30 likes e tal. Eles me colocaram lá no destaque do LinkedIn Notícias. A pessoa que estava debaixo de mim, ela tinha 1 like. Bom, e um conteúdo fabuloso. Fantástico. Exato. É a qualidade da qualidade. Então, eu percebi que ali havia uma curadoria. Mas, o LinkedIn é santo? Não. Eu não sei se vocês lembram, quando o LinkedIn começou a lançar seguidores para seguir, criadores para seguir. Ah, sim. Ele lançou uma primeira lista. Eu estava nessa primeira lista. Acho que a gente estava em 20 e poucos. Fiquei super feliz, cara. Porra, lógico. De milhões, os caras claro. lembraram de mim. Óbvio que eu vi que tinha uma mescla ali. Lembraram de mim, mandei para minha mãe. Falei, poxa, mãe, para os meus amigos. Olha, eu tô aqui. Que conquista. Deu, sei lá, 2 horas, de repente mudou a lista. Aí eu fiquei entre o Luciano Huck e a Anitta. Caramba! Falei, nossa! Que isso? Não era ranking, mas tinha a lista, mas tava Lázaro Ramos, a Thaís Araújo, tava a Anitta, tava o Luciano Huck, tava uma galera. Falei, pô, a minha irmã, caramba, que legal. Eu falei, cara, desculpa. Que prioridade esses caras têm no LinkedIn? Primeiro que não são eles que escrevem, com todo o respeito. Claro. Tem uma equipe por trás. Sim. Eu entendo que precisava chamar atenção, mas aquela primeira lista daqueles 20 seguidores é uma galera que rala. Que tá todo dia se dedicando. Que tá lá, merecidíssimo, gente boa, gente que produz conteúdo bom há anos. Aí, de repente, me aparece um Luciano Huck e a Anitta. Pô, LinkedIn. Tipo, você entende a frustração? Sabe? Aí vai e coloca os caras. Eles não estão nem aí pro LinkedIn. O LinkedIn é só mais uma ferramenta para eles. Eles não vivem aquilo como vários outros criadores se dedicam, entende? Tem esse lado e tem o outro lado, claro, também, que é uma vitrine ótima para você falar, pô, se você gosta desses nomes aqui, pelo status que tem, o meu tá até no LinkedIn até maior que o deles. Então, querendo ou não, é uma vitrine boa também, né? Por esse lado. Não vou mentir, fiquei super feliz, mas tem esse lado que, opa, pera lá. Eu lembro quando saiu a lista, o grupo todo mundo, nossa, parabéns, que legal e tal. Aí, de repente, minha amiga falou, Mariana, o que você tá fazendo entre o Luciano Huck e a Anitta? Eu? Falei, só assim, pra eu estar do lado deles, né, Brasil? Porque, no caso, a conta bancária não chega nem perto. Não, tá... É importante falar, né? Senão o pessoal vai confundir. Não chega nem perto, Brasil. Pô, que legal. Mari, pô, eu queria te agradecer pelo seu tempo. Eu adorei. Mari. Passa voando. O tempo voa. Passa voando. Não falo, desculpa. Não, a gente fala, né? Não à toa, a gente já tá com não sei quantos episódios, porque a gente gosta de falar, então não é problema, de forma alguma. Eu adorei. E infelizmente, uma hora a gente tem que parar, porque senão a gente grava temporadas aqui sobre esse assunto. Mas eu queria muito te agradecer, acho que foi muito... Obrigado, Mari. Enriquecedor, muitas dicas. Então, para você que ficou até o final, você... Aí, pô, se você não tá no LinkedIn agora, você é maluco, né? Então, já vai resolver muitas dicas, muitas coisas legais. Foi um prazer enorme receber você aqui. Obrigada. Conhecer um pouquinho mais da sua história. Espero que você tenha gostado. Muito. Dizer que a porta aqui do Além do Cast está sempre aberta para você. Então, quando você quiser voltar, quiser falar de qualquer outra coisa, a gente está super aberto a receber você aqui de novo. Com certeza. Tá? Bom, a próxima projeto, a próxima startup que eu inventar, pode vir. eu venho pode aqui. vir. Meninos, vamos falar sobre isso? Claro. Vamos. O nosso contato está aberto. E eu separo esse momento final aqui para você, claro,
né? Falar o que você quiser, divulgar o LinkedIn, falar sobre projetos, dar dicas, conselho, enfim. É tudo seu. Mandar um abraço para todo mundo, cobrar alguém se está devendo, porque é importante. É importante. É verdade. Né? Então, esse é o espaço todo seu e agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Meninos, muito obrigada. Me senti tão acolhida. Maravilhoso. Muito obrigada. Adorei o formato. Eu fiz maratona de vocês essa semana, né? Que bom. Que legal. Eu aprendi tanto, sério. Já quero seguir todos eles no LinkedIn, preciso parar e segui-los. Bem, vou aproveitar e fazer meu jabá. Por favor, conheçam a Ginga Store. É ginga.store, tão simples quanto isso. Dia das Mães está chegando. É a chance, a oportunidade. E serve para todos os corpos. E tem peças lindas, feitas por 2 mulheres empreendedoras pequenas, que acreditaram, né, que todas as mulheres merecem ser bem servidas, inclusive pela indústria da moda. Bem, não vou deixar de falar da Aira, consultoria de vendas e posicionamento. Eu tenho um projeto em que eu auxilio todas as pequenas e médias empresas na área de vendas, com máquina de vendas e tudo mais. E tenho o LinkedIn estratégico para executivos e empresas que queiram se posicionar, ganhar autoridade dentro do LinkedIn. Meu LinkedIn é Mariana Melo Campos, eu sou a única, é fácil de me achar. Me segue, siga para mais dicas. Maravilha, exato. A gente já vai aproveitar para pegar outras aqui, que claramente não vai estar no vídeo, né? Então você procure lá a Mariana, porque você não vai se arrepender. Obrigado mais uma vez. Agradecer você, Camilo. Obrigado. Muito obrigado. Maravilhoso sempre. Foi sensacional. Eu adorei. Né? E agradecer você de casa, que nos ouviu ou nos assistiu. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por ter ficado até o final. Mais uma vez, lembrando você... Curta, comente, compartilhe, deixe a sua sugestão. A gente adora também receber perguntas, sugestões de convidados, enfim. Para nós é... Ideia de conteúdo para Mari. Ideia a gente passa. A gente pode, passa. mano. É lógico. E lembrando também, tudo que ela falou aqui vai estar no link da descrição. Então, se você estiver nos ouvindo, dá um pulo lá no YouTube para você não perder e acessar com mais facilidade. Verdade. Tá bom? Então, sendo assim, gente, um forte abraço, um beijo e até mais. Tchau. Tchau.